podermos edificarmos juntos, adorarmos o Senhor nosso Deus, engrandecer o seu nome, dar a Ele a glória que Ele merece. Nossa alegria nessa noite de domingo, poder contar com irmãos e amigos que estão aí conosco, acompanhando a nossa live aqui pelo Facebook. Lembrando que após o final dessa live, a gravação também estará disponível no canal do YouTube da nossa igreja. Estamos contentes também porque essa é a nossa live teste aqui no prédio da nossa igreja. Graças a Deus estamos conseguindo transmitir daqui e queremos fazer assim agora aos domingos, transmitir a nossa live, o nosso culto principal aqui do prédio da nossa igreja. Então você é muito bem-vindo, aqueles que têm constantemente nos acompanhado, aqueles que têm mantido as suas orações. E hoje nós estamos aqui com uma equipe um pouco maior, que também vai estar nos ajudando no nosso tempo de louvor. Vai estar também nos ajudando aqui com a parte do som. Desde já quero agradecer os irmãos que se dispuseram a estar conosco. E você vai percebendo aí ao longo da nossa gravação de hoje. Nós estamos aproveitando também como Igreja Batista em Buias para deixar em nome da nossa igreja mais uma vez as nossas orações, os nossos pesares, as famílias dos nossos irmãos enlutados nesses últimos dias. Então, como os irmãos da igreja já têm acompanhado, o irmão André Gonzaga, o pai dele faleceu, hoje foi o sepultamento, nós estivemos lá representando a nossa igreja. Então, vamos continuar orando pela família e desde já aqui estendemos a todos os familiares e amigos o nosso pesar. Também a notícia que recebemos hoje de tarde do nosso irmão Romualdo, falecimento da sua avó materna. Então estávamos em oração também pela situação da sua saúde, essa vítima do Covid-19. Então pedimos que os irmãos continuem em oração, estendemos aqui a ele, a sua família de maneira geral, também ao irmão José Alves, os nossos sentimentos, como a palavra de Deus nos diz. O nosso desejo é esse: nos alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. Estou vendo aqui pelo meu relógio, já estamos aí no nosso tempo. Espero que os irmãos que vão estar nos acompanhando já tenham conseguido acessar. E eu então vou convidar os irmãos que estarão nos ajudando nessa noite, aqui na direção e também no canto e com os instrumentos. E vamos avançar assim então, louvando e engrandecendo ao Senhor nosso Deus.
mais uma live, mas estamos felizes essa live está sendo pela primeira vez aqui na nossa igreja. É um motivo de grande alegria e agradecimento a Deus por ter nos permitido essa bênção de estarmos todos juntos e agora aqui os irmãos verem na presença do prédio, nosso prédio da igreja. Nós estamos, como o pastor falou, começou dizendo, os irmãos que tiveram os pedidos de oração, os irmãos coloquem no nosso grupo, no Facebook, que nós iremos no final do nosso culto estar mencionando aqui para todos, estarem orando. Na última oração do pastor Manuel, nós estaremos mencionando também. Nós vamos cantar alguns outros louvores, irmãos, então gostaria que os irmãos participassem louvando ao Senhor conosco, exaltando ao nome do grande Deus, que só Ele é digno de louvor e adoração. Nós vamos continuar o nosso culto e o nosso próximo louvor é: não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como o nosso Deus. Amém? Agradecer e engrandecer o Teu nome, porque o Senhor é digno deste louvor. Obrigado, ó Deus, por estarmos na Tua presença nesta noite. E em nome do Senhor Jesus, eu quero que o Senhor esteja abençoando todos os lares, ó Deus, que estão nesse momento conectados, ó Deus, ao Senhor, nessa live, ouvindo, ó Deus, os louvores, cantando e exaltando o Teu nome e a Tua palavra que será ensinada nesta noite. Ó Deus, fale aos nossos corações, que esses lares, ó Deus, possam ser abençoados pelo Senhor. Se houver algum pedido, alguma necessidade, ó Deus, especial, que nesse momento, Senhor Jesus, com o Teu grande poder, o Senhor venha estar colocando as Suas mãos sobre essas famílias, que eles possam estar sendo abençoados pelo Senhor, que eles possam estar confiando no Senhor e que a Tua palavra nessa noite possa falar aos seus corações. Nós Te agradecemos porque o Senhor é Deus, porque o Senhor tem nos abençoado, o Senhor tem nos ouvido, o Senhor tem suprido as nossas necessidades. E é em nome desse grande Deus que nós queremos continuar louvando
e pedimos, esteja conosco. Amém. Nós vamos louvar ao Senhor continuando. O próximo é esta paz que eu sinto em minha alma. Vamos louvar ao Senhor. Essa paz que eu sinto em minha alma não é porque tudo me vai bem. Essa paz que eu sinto em minha alma é porque eu amo ao meu Senhor, meu Senhor. Não há circunstâncias, não. Olha o seu amor, não me criou por vista. Alegre estou. Não há circunstâncias, não. Olha o seu amor, seu grande amor, não me criou por vista. Alegre estou, este gozo que eu sinto em minha alma não é porque tudo me vai bem. Este gozo que eu sinto em minha alma é porque eu amo a meu Senhor, não olha as circunstâncias, não. Olha o seu amor, seu grande amor, não me criou por vista. Alegre estou, não olha as circunstâncias, não. Seu grande amor, não me criou por vista. Alegre estou, e ainda que a terra não floresça, minha vide não deu o seu fruto, e ainda que os montes se lancem ao mar, ou que a terra trema, hei de confiar. Não olha as circunstâncias, não. Olha o seu amor, seu grande amor, não me criou por vista. Alegre estou, não olha as circunstâncias, não. Olha o seu amor, seu grande amor, não me criou por vista. Alegre estou. Amém. Que paz, né? Que paz que vem de Deus. Louvado seja Ele. Não olhemos para as circunstâncias, olhemos para o amor de Deus. É Ele que vai nos fazer seguir firme no caminho dessa vida. Nós vamos louvar ao Senhor com o hino 317. O título desse hino é Abrigo. E ele fala de refúgio. Esse refúgio, que é um abrigo, onde nós podemos encontrar em Jesus. Então vamos louvar ao Senhor, 4 estrofes, hino 317. Refúgio Cristo sempre dá, refúgio sim de todo mal. Ele que escapará de tudo quanto é infernal.
letra está aí, né, para os irmãos. Então não há desculpa agora para ninguém participar. Nós vamos para o último louvor. Espero que o irmão cante esse louvor com bastante alegria, porque o título dele é Rompendo em Fé. E ele fala muito nessas palavras que nós iremos cantar. Então louve ao Senhor, rompendo em fé. Nós vamos preparar o nosso coração, porque vamos ouvir a palavra do Senhor. Então cante ao Senhor e se alegre com Ele nesse louvor. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Ousadia, amor, mover sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Ousadia, amor, mover sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Amém? Você foi edificado nesses louvores? Eu fui, graças a Deus. Nós vamos finalizando essa etapa, né, do nosso culto, e eu vou convidar o pastor e nós vamos para o melhor parte do culto, né? Nós vamos ouvir a palavra de Deus. Que Deus nos abençoe. Fique bem no seu lar.
vá se ajeitando aí, encontre a sua Bíblia, ou se você tem preferido nos acompanhar pelo aplicativo da Bíblia do seu smartphone, então vá abrindo aí, enquanto nós também nos organizamos aqui. Queremos agora investir o nosso tempo no estudo e reflexão da palavra do Senhor nosso Deus. Eu espero que você esteja aí preparado, reúna aí sua família, ou se você estiver sozinho também, vamos juntos aproveitar desse nosso tempo e aprendermos, refletindo na palavra do Senhor nosso Deus. Então, se você conseguiu receber a chamada que nós fizemos para essa live, então você já sabe que o tema que nós temos para a nossa reflexão dessa noite é lições de uma família confinada. Lições de uma família confinada. E eu espero que você tenha se identificado com esse tema, porque tem sido a nossa realidade, a minha, da minha família, da sua, nesses últimos dias, não é verdade? Então eu convido você para estarmos refletindo na palavra de Deus com esse tema em mente, lições de uma família confinada. E talvez você esteja se perguntando, mas que lições de uma família confinada é essa? Que família confinada é essa? O Covid-19 não chegou agora? Como é que já está falando de família confinada na Bíblia? Então, nós vamos ver hoje na Bíblia o exemplo de uma família confinada e vamos ver também lições através do que a Bíblia nos mostra, do exemplo e das circunstâncias que afetaram essa família. Será que o motivo do confinamento deles é o mesmo motivo pelo qual as nossas famílias hoje estão confinadas? Acompanhe aí na sua Bíblia para você descobrir junto comigo. Abra aí no primeiro livro da sua Bíblia, livro de Gênesis, Gênesis capítulo 7. Gênesis, na verdade vamos começar no capítulo 6, Gênesis capítulo 6. Gênesis capítulo 6, primeiro livro da Bíblia, 6º capítulo, e eu espero que você esteja aí acompanhando. Se você está sem Bíblia, apenas volte aí a sua atenção para a leitura que nós estaremos fazendo, e assim você pode, mesmo assim, sem ter a Bíblia em mãos, ser edificado. Se você tem a Bíblia em casa, pegue, abra ela, acompanhe junto conosco, tá bom? Então a família que nós estamos nos referindo, a família confinada, é o exemplo da história dessa família tão conhecida no meio cristão, a família de Noé. Você vai lembrar aquela história que nós costumamos contar para as nossas crianças e que todos nós que começamos a carreira cristã como criança já ouvimos a história da Arca de Noé. Aquela família ficou confinada naquele espaço durante um bom tempo. Nós vamos ver mais detalhes sobre isso ao longo do nosso estudo. Então acompanhe comigo aí essas lições de uma família confinada. O que será que eles aprenderam? Como será que foi o procedimento deles durante esse confinamento? E como isso pode ajudar a sua vida e ajudar a minha vida hoje? Acompanhe comigo no capítulo 6 de Gênesis, a leitura dos versos de 11 a 14. Gênesis, capítulo 6, versos 11, 12, 13 e 14. Eu estou usando a versão atualizada das Escrituras Sagradas. Lá, a palavra de Deus nos diz assim: a terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Então disse Deus a Noé: resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia da violência dos homens. Eis que os farei perecer juntamente com a terra. Faze uma arca de tábuas de cipreste.
Nela farás compartimentos e calafetarás com betume por dentro e por fora. Aqui mesmo no capítulo 6, agora o verso de número 18, nos diz assim: contigo, porém, estabelecerei a minha aliança. Entrarás na arca, tu e teus filhos, tua mulher e as mulheres de teus filhos. Ainda aqui no capítulo 6, os versos 21 e 22, que dizem assim: leva contigo de tudo o que se come, ajunta-o contigo, ser-te-á para alimento a ti e a eles. Assim fez Noé, consoante a tudo o que Deus lhe ordenara. A primeira lição que nós aprendemos aqui dessa família confinada é a lição de que a família deve obedecer a Deus em tudo. Obedeçam a Deus em tudo. A sua família, assim como a minha, se encontra nesse momento confinada. Mas vamos pensar um pouco na situação de Noé e da sua família. Deus aparece para Noé e diz: Noé, construa uma arca, eu tenho planos, nos meus planos estão destruir toda a humanidade, exceto você e a sua família. E vocês precisam se preparar então para não serem atingidos por essa destruição. E Deus então dá as instruções, ele explica, a terra estava cheia de violência, as pessoas não estavam mais interessadas em Deus, no que Deus pensa, em quem Deus é, no que Deus promete fazer, nas características de Deus, nos seus atributos de justiça, de santidade, estavam ignorando completamente Deus. E Deus, no seu plano perfeito, decide salvar, decide ser gracioso com Noé e com a sua família. E Deus dá então uma porção de ordens para Noé. Perceba que, embora o texto fale de Noé construindo essa arca, de Noé ouvindo essas orientações de Deus, é claro que esse projeto se tornou um projeto familiar. Noé dividiu as responsabilidades entre a sua família. Então, embora a Bíblia não relate os detalhes dessa construção de arca, nós podemos facilmente imaginar e entender que os filhos de Noé, os seus 3 filhos, o auxiliaram naquela construção, bem como a sua esposa, a esposa de Noé, ajudando ali os filhos, ajudando o seu marido, sendo uma auxiliadora fiel. Então, veja comigo, o que você acha que aconteceria se Noé e sua família fossem desobedientes, fossem relaxados ou fossem preguiçosos? Deus deu ordens específicas. Por exemplo, Deus disse para Noé: Noé, construa uma arca. Imagina se Noé fosse desobediente. Se ele tivesse falado: Deus está mandando construir a arca, mas imagina só o trabalhão que vai dar construir essa arca. Uma arca para minha família, uma arca para abrigar os animais de par em par. Isso aí vai dar um grande trabalho e eu tenho outras coisas mais importantes para tratar. Se Noé tivesse tomado esse tipo de atitude, ele teria perecido naquela destruição. A sua família teria perecido naquela destruição. Então Noé precisou obedecer o que Deus mandava. Não só em construir a arca. Deus também disse, enquanto ele construía a arca, os procedimentos que ele deveria seguir, as instruções de construção, qual era o tamanho, como deveriam ser as divisões dentro da arca, como aquela arca seria impermeabilizada, para que a água não entrasse na arca durante o dilúvio. Então imagina se Noé ou seus familiares que estavam ajudando, seus filhos, sua esposa, as esposas dos seus filhos, fossem relaxados. Noé delegava lá: olha meu filho, passa aí o betume na arca. E aí o menino começava a passar, e eita, essa arca é muito grande, vou passar do outro lado, aqui já está bom. E passava de qualquer jeito, passasse sem atenção. Quando viesse o dilúvio, quando as águas começassem a subir, a água começava a infiltrar. Então eles tinham as ordens de Deus, diversas ordens.
E todas elas eram, da mesma maneira, importantes. Qualquer uma das ordens de Deus que fosse desobedecida por Noé ou pela sua família, ou que fossem levadas a cabo de maneira desleixada, trariam a destruição, trariam prejuízo para aquela família que dali a pouco tempo estaria confinada. Então veja, Noé precisava construir a arca, precisava seguir as instruções para a construção, do jeito que Deus havia dito. Precisava entrar na arca com a sua família, não adiantava nada construir e depois ficar de fora, teria perecido. Precisava se abastecer com comida, abastecer aquela arca para a comida dos animais e para a comida dele e da sua família. O que adiantava ficar lá? Todo o tempo que eles estariam confinados, nós vamos ver que eles ficaram confinados, o texto vai mostrar, mas no total, desde que eles entraram na arca até o dia de sair, 1 ano, e 10 dias eles ficaram lá dentro daquela arca, 1 ano inteiro. Então imagina, se eles não tivessem levado comida suficiente. Em tudo, Deus sabia o que eles precisavam. Deus sabia que aquela família confinada teria necessidades. E Deus amorosamente, graciosamente, estendeu as suas bênçãos sobre eles, através de ordens para aquela família. Uma família temente a Deus. Uma família interessada nos caminhos do Senhor. O que Noé fez? Como nós vimos no final, no verso 22 do capítulo 6, Noé, consoante a tudo o que Deus lhe ordenara, assim fez. Noé obedeceu em tudo. A primeira lição que a gente aprende com essa família confinada é: obedeçam a Deus em tudo. É necessário obedecer a Deus em tudo. Qualquer desobediência às ordens de Deus afeta a família. Agora vamos trazer para hoje, para os nossos dias. A mesma verdade se aplica, por isso que é tão importante. Deus ainda espera que as ordens que Ele tem dado para a sua família, para a minha família, para as nossas famílias, mesmo nesse período de confinamento, que elas sejam completamente obedecidas. E elas precisam ser obedecidas para o nosso próprio bem. Você e sua família precisam, ainda que confinados, obedecerem às ordens de Deus para o seu próprio bem. Deus ordena, mas Ele ordena por amor. Quais seriam as ordens de Deus para uma família hoje? Então, qualquer desobediência às ordens de Deus afeta a família. Pense aí na sua família. Talvez na sua família tenha uma jovem moça. Imagina que aquela jovem moça decide namorar com um rapaz descrente. Decide namorar com um rapaz mal intencionado, com um rapaz que leva ela para sair, para passear, não diz aonde foi, não diz a hora que vai voltar, leva ela para ambientes que a palavra de Deus, ambientes que Deus nos diz, que são ambientes que nós devemos evitar. Como Deus também nos ensina que o crente deve estar ligado a outro crente, que nós devemos buscar pessoas que têm o temor de Deus para estarmos nos relacionando. Então, se essa jovem decidir namorar esse descrente e sair com ele por aí sem dar satisfação, sem hora para voltar, essa desobediência às ordens de Deus afetará toda a família. A mãe dessa jovem vai estar em casa preocupada. O pai vai estar pensando: onde é que minha filha está? O que pode ter acontecido? Como será que ela está sendo tratada? Que tipo de perigo ela pode estar enfrentando? Perceba que qualquer desobediência dentro da família afeta toda a família. E pense num casal. Um casal que não tem se entendido, não tem desenvolvido bem o seu relacionamento nesses dias. E aí, o casal, um ou os dois, decidem apelar para a violência dentro do lar. Então imagine o que vai acontecer. Ali o marido batendo na esposa, ou a esposa também ali usando de violência com o marido ou com os seus filhos. Algo que Deus já ordenou, que não deve ser feito.
Isso afetaria de maneira prejudicial qualquer família, principalmente nesse período de confinamento, onde ninguém pode fugir para lugar nenhum. Se tornariam famílias reféns de si mesmos, dos seus próprios membros. Vale a pena obedecer o que Deus diz. Obedecer a Deus em tudo, não obedecer parcialmente. Imagina uma família que tem um filho, aquele filho que está acostumado, aquele filho preguiçoso, aquele filho relaxado, e ele já atingiu a idade de sair da casa dos pais, a idade de trabalhar, a idade de se manter, mas ele prefere ficar ali em casa. E os seus irmãos já saíram de casa, inclusive os seus irmãos mais novos, e ele continua ali na dependência do seu pai, da sua mãe. Como o mundo vai dizer, né, ali só como um parasita, parasitando os seus pais, que já sofreram tanto, já lhe deram tanto, já investiram tanto na sua vida. Mas ele fica ali consumindo e consumindo os seus pais, e talvez os pais vão morrer e ele vai ficar ali sem sair de casa, por conta de preguiça, medo de trabalhar, de enfrentar as realidades desse mundo. Algo que a palavra de Deus também condena. Deus já nos deu as suas ordens para o nosso próprio bem. Isso afetaria a família completamente. Mas algo que eu gostaria de destacar para a gente passar para a próxima lição é a falta de empenho, a falta de disciplina, a falta de perseverança na manutenção do culto familiar. Nossas famílias agora estão confinadas. Nós não estamos podendo sair e ir para a igreja. E a palavra de Deus já deu a ordem, já nos ensina. Precisamos dedicar tempo em família, na presença do Senhor. E o responsável por isso, como a palavra nos diz, é o homem, é o pai, é o cabeça do lar. Nos lares onde só tem a mãe e as crianças, então a mãe também deve fazer isso. Onde os avós ou outro responsável, mas o responsável deve fazer com toda fidelidade o culto no lar, ensinando as crianças, edificando a si mesmo, o marido edificando a sua esposa, a esposa edificando os seus filhos, os filhos se auto-edificando e edificando os seus pais, através da palavra de Deus, através de louvores a Deus, através de orações, aprendendo a confiar no Senhor desde cedo. Muitos têm falhado nisso, e o que acontece? O que acontece é que as consequências, conforme as crianças vão crescendo, conforme o tempo vai passando, muitos casais enfrentam dificuldades, muitas crianças acabam se afastando do caminho de Deus, porque nunca tiveram uma disciplina regular de buscar a Deus em casa. E agora muitos pais têm sentido dificuldade de fazer isso, porque foram negligentes no período antes da pandemia. E agora que estão confinados em casa, não sabem como proceder. Sentem falta de material apropriado. Sentem falta de treinamento apropriado, de entendimento da palavra de Deus. Mas isso é muito importante, isso faz parte das ordens de Deus para a família, principalmente nesse período de confinamento. Será que você tem feito isso? Será que você tem investido tempo com os seus filhos, com a sua família, diante do Senhor, em oração, no estudo da palavra de Deus, orando uns pelos outros, compartilhando as necessidades uns dos outros? Obedecer a Deus em tudo. Essa é a primeira lição que nós vemos, que nos foi dada por Noé e pela sua família. Essa família confinada do passado, que é capaz de ensinar muitas famílias hoje, confinadas no presente. Vamos passar aqui para uma segunda lição. Então, se a primeira lição é: obedeçam a Deus em tudo, aprendam o que Deus está dizendo, escutem o que Deus diz e obedeçam em tudo, completamente para o seu próprio bem. A segunda lição que podemos aprender com essa família confinada é: na oportunidade, sejam consoladores. Na oportunidade, sejam consoladores. Como assim, pastor? Vamos ler o texto. Abra aí agora, aqui mesmo em Gênesis capítulo 7. Eu quero ler aqui 3 versos. Gênesis 7,
versos 21, 22 e 23. Diz assim: pereceu toda a carne que se movia sobre a terra, tanto de ave como de animais domésticos e animais selváticos, e de todos os enxames de criaturas que povoam a terra, e todo o homem. Tudo o que tinha fôlego de vida em suas narinas, tudo o que havia em terra seca, morreu. Verso 23 do capítulo 7. Assim foram exterminados todos os seres que havia sobre a face da terra, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus foram extintos da terra. Ficou somente Noé e os que com ele estavam na arca. Perceba, não muito diferente do que tem sido a nossa realidade de confinamento hoje. Do lado de fora das nossas casas, do lado de fora do nosso confinamento, paira a morte. E esse texto mostra que foi assim também com aquela família no passado. Noé estava protegido dentro da arca, juntamente com a sua família. Mas todo ser vivente que respirava em terra morreu. Veja só a oportunidade criada por Deus para aquela família confinada investir em consolar aqueles que estavam ao seu redor. Morreram todas as pessoas da terra, exceto Noé e a sua família confinados na arca. Isso é a mesma coisa que dizer que, referente aos filhos de Noé, morreram as mães das suas esposas. Morreram os irmãos das suas esposas. Morreram as irmãs, se elas tinham irmãos e irmãs. Morreram, porque ficaram fora da arca. Morreram todos os amigos e amigas daqueles que estavam confinados na arca. Morreram todos os vizinhos e vizinhas, todos os parentes, primos e primas, tios, tias, todos eles em família, confinados naquela arca, mas ao mesmo tempo passando pela situação de luto, por saber que do lado de fora, todos os homens e mulheres do mundo haviam perecido. Que grande oportunidade para prestar consolo, para o marido abraçar a esposa, para os filhos abraçarem os pais e consolarem por aquelas pessoas que haviam partido. Não é muito diferente do que a gente tem visto hoje. É necessário aproveitar as oportunidades para sermos consoladores uns dos outros. E isso se faz necessário também nesse período em que as famílias estão em confinamento. E claramente, facilmente, nós podemos aplicar isso não só para o âmbito da nossa família de sangue, que está confinada dentro das paredes da nossa casa, mas também ampliando isso para a nossa família da fé. Somos irmãos e irmãs em Cristo. E se, graças a Deus, Deus tem livrado a sua família de ser afetada pela morte nesse período que nós estamos enfrentando, durante esse confinamento, dessa crise de saúde, outras pessoas ligadas a você pela fé, seus irmãos e irmãs em Cristo, alguns deles, talvez muitos, têm sido sim afetados, têm perdido seus familiares, seus amigos, seus conhecidos, e precisam de uma palavra de encorajamento, precisam de uma palavra de consolo. Não poderão contar com seu ombro amigo, talvez, porque vocês estão confinados, mas poderão receber uma mensagem de consolo. Hoje em dia, com toda a tecnologia, nós estamos, principalmente com esse confinamento, aprendendo a nos comunicar à distância. E por que não usar isso para prestar os nossos sentimentos, oferecer o nosso consolo?
podemos dizer, o nosso ombro virtual, para que os nossos irmãos em Cristo, para que os nossos amigos possam também derramar as suas lágrimas, ainda que virtuais, no nosso ombro. No contexto da nossa igreja, hoje, ocorreram 2 sepultamentos de irmãos, de familiares de irmãos da nossa igreja. Será que você está atento para isso? Será que você está prestando o consolo dentro desse período tão oportuno que Deus tem te dado? A Bíblia não relata como foi o procedimento de Noé e da sua família, mas certamente, enquanto estavam ali dentro, eles tiveram o seu momento de dor, o seu momento de pesar, e tiveram pelo menos a oportunidade de consolarem-se mutuamente, de consolarem uns aos outros. Nós também não podemos deixar passar essa oportunidade. Precisamos falar ao coração dos nossos familiares, principalmente se algo assim atingir o núcleo da nossa família e também a nossa família da fé. Fale ao coração do seu cônjuge. Você, marido, fale ao coração da sua esposa. Você, esposa, fale ao coração do seu marido. Pais, falem ao coração dos seus filhos. Filhos, falem ao coração dos pais. Dê uma palavra de consolo, e nada melhor do que para consolar do que a própria palavra de Deus. Selecione um versículo. Se precisar, peça ajuda do seu pastor, de algum outro irmão mais experiente. Encontre um texto bíblico que é capaz de consolar. Envie isso, envie um áudio, envie uma foto, envie um vídeo curto. O que você puder fazer, faça. Não perca essa oportunidade. É necessário consolar e podemos contar com o apoio da palavra de Deus. Na oportunidade, sejam consoladores. Essa é a segunda lição que nós aprendemos com essa família do passado confinada, a família de Noé. Primeira lição: obedeçam a Deus em tudo. Isso produzirá o seu próprio bem. Segunda lição: na oportunidade, sejam consoladores. Sejam consoladores. Uma terceira lição que aprendemos com a família de Noé: sejam pacientes e esperem o tempo de Deus. Sejam pacientes e esperem o tempo de Deus. Acompanhe comigo agora no capítulo 8 de Gênesis. Capítulo 8. Eu quero ler aqui os versos 13, 14, 15 e 16. Gênesis 8, a partir do verso 13, nos diz assim a palavra de Deus: sucedeu que, no primeiro dia do primeiro mês, do ano 601, as águas se secaram de sobre a terra. Então Noé removeu a cobertura da arca e olhou, e eis que o solo estava enxuto. E aos 27 dias do segundo mês, a terra estava seca. Então disse Deus a Noé: sai da arca, e contigo tua mulher, e teus filhos, e as mulheres de teus filhos. Perceba, o texto aqui é amplo, são muitos versículos. Na verdade, essa história compreende aí os capítulos 7, 8 e 9 do livro de Gênesis. Nós não estamos lendo a história completa por conta do nosso tempo. Mas se nós olharmos no contexto, nos versículos que nós não estamos lendo, mas que estão aí entre o capítulo 7 e o capítulo 9, nós vamos perceber as seguintes verdades. O dilúvio durou 40 dias, foram 40 dias de chuva constante, onde se abriram aí as comportas do céu e as fontes do abismo também. Então, águas de todos os lados, durante 40 dias. E eles estavam confinados, Noé e a sua família. Você vai pensar, poxa, 40 dias ali confinados é muito tempo. Ou talvez você pense, só 40 dias? Nosso confinamento com a pandemia aqui está sendo mais. Então perceba, só depois de 5 meses que eles estavam confinados dentro daquela arca, é que a arca pousou sobre uma montanha. Isso está lá no capítulo 8, verso 4. Então já estavam ali há 8 meses
confinados naquela arca, só Noé, a sua esposa, seus 3 filhos e as esposas dos seus filhos. Mas não foi só isso. Noé e a família só puderam sair da arca 1 ano e 10 dias depois de terem entrado. Então, olha quanto tempo essa família ficou confinada lá. Logicamente, o texto continua dizendo que Noé esperou o aviso de Deus. Noé não falou, eita, já 5 meses, 6 meses, 7 meses, não aguento mais, vem cá mulher, vem cá meninos, vamos fazer o seguinte, vamos sair dessa arca, vamos lá, abre aí a janela e vamos pular daqui, vamos sair, porque ninguém aguenta mais esse confinamento. Tá? Quando será que isso vai acabar? Ah, meu Deus! E uma série de lamentações e reclamações por estar confinado naquela arca. Noé não fez isso. A mulher de Noé não fez isso. Os filhos de Noé não fizeram isso, nem as suas esposas. Mas talvez, mesmo estando confinados há menos de 1 ano e 10 dias, talvez eu, talvez você, talvez muitos de nós já fizemos isso. Estamos com esse tempo de confinamento aproveitando para reclamar, para criticar, para dizer que estamos insatisfeitos. O que é isso? Ai meu Deus, resolve as coisas. Quando temos a oportunidade de fazer algo melhor, algo que eu acredito que é o que Noé e sua família fizeram, ao invés de reclamarem pelo seu confinamento, está demorando muito, e olha que o deles, no total, levou 1 ano e 10 dias, eles decidiram aproveitar o tempo que Deus lhe deu, juntos, investir o seu relacionamento como família. E é isso que você e eu precisamos fazer. É isso que Deus espera de mim e de você. Nós que temos interesse na vontade de Deus. A família que espera o tempo de Deus permanece segura. Se Noé tivesse decidido sair dali antes da orientação de Deus, apressar as coisas, ele e a sua família teriam saído prejudicados, podiam até ter perecido naquela grande condenação. Mas Noé esperou o tempo de Deus e por isso a sua família permaneceu segura. Esperar o tempo de Deus, esperar o tempo certo, conforme Deus indica, traz segurança para a família. Foi isso que Noé fez. Em vez de reclamar, ok, probleminhas técnicos aí, voltamos. Então, como eu ia dizendo, ao invés de reclamarem das circunstâncias e tentar apressar o tempo, não. Noé aproveitou o tempo em família, o tempo confinado. Investiu no relacionamento, e é isso que você precisa fazer. Invistam nos relacionamentos durante esse tempo. Não sabemos se Deus nos dará novas oportunidades. Como eu já fiz menção, hoje nós estivemos acompanhando a cerimônia de sepultamento de um familiar de um membro aqui da nossa igreja. Nosso irmão André Gonzaga, nossa irmã Valquíria, o pai deles que faleceu, estivemos lá acompanhando. E no final, o irmão André deu lá umas sábias palavras. E ele disse: hoje eu estou aqui enterrando meu pai. Hoje eu estou aqui sepultando meu pai. E não era algo que eu esperava para já. Então eu não poderei mais abraçar o meu pai. Não poderei mais estar com ele agora, presente, nesse momento. Ele sabe que a separação é temporária, porque o seu pai também confiava em Jesus Cristo. E a promessa da vida eterna é para todos os que creem em Jesus. Mas ele disse: eu queria abraçá-lo agora. Eu queria ter tempo com ele agora e não poderei. E aí ele olhou para os que estavam ali presentes e disse: você que ainda tem seu pai, você que ainda tem sua mãe, você que tem os seus filhos, abrace-os, beije-os, converse com eles. Invista tempo com eles, enquanto você ainda pode, porque nós não conhecemos o dia de amanhã. E que oportunidade maravilhosa Deus tem dado às famílias nesse tempo.
E quantos de nós têm perdido tempo reclamando ao invés de aproveitar? Quantos pais precisam conhecer melhor os seus filhos? Quantos filhos precisam conhecer mais o seu pai e a sua mãe? Quantos maridos precisam aprofundar o relacionamento com a sua esposa? Quantas esposas se envolver melhor, entender melhor o seu marido, o seu esposo? E por que então não aproveitar essa dádiva de Deus? Se até agora você tem sido um reclamão, uma reclamona, um murmurador, mude, gire a chave a partir de hoje. Faça o que Deus espera que você faça, invista na vida dos seus filhos, invista na vida dos seus pais. Aproveite como família esse tempo, dê atenção uns aos outros, principalmente as crianças. As crianças pequenas estão em casa, a nossa tendência é querer deixar elas lá, na frente da televisão, assistindo, mas que oportunidade ímpar de ensiná-los o que é correto, de apresentá-los a Deus, de ensiná-los sobre a nossa vida, como era o mundo antes deles nascerem, como foi a nossa vida, como nos encontramos, como nos conhecemos, quais os valores da nossa família, quais os nossos planos para os nossos filhos. Seja paciente, espere o tempo de Deus, não queira apressar. Talvez a sua oração como crente tenha sido: meu Deus, põe fim nessa pandemia hoje. Mas não queira apressar, Deus tem o seu tempo. Deus sabe exatamente o momento ideal para cada coisa. Aproveite o tempo que Deus tem te dado, junto com a sua família. Aproveite, seja paciente e espere o tempo de Deus. Primeira lição: obedeça a Deus em tudo. Obedeçam como família a Deus em tudo. Segunda lição: na oportunidade sejam consoladores. Terceira lição: sejam pacientes e esperem o tempo de Deus. E durante esse tempo que Deus tem te dado confinado com a sua família, invista nesse relacionamento. Dedique tempo aos seus filhos, aos seus pais. Abrace, beije, aproveite, desfrute dessa bênção que o Senhor te tem dado. Por fim, uma quarta e última lição para concluirmos o nosso estudo bíblico dessa noite é a seguinte: confiem sempre em Deus e Ele os abençoará. Confiem sempre em Deus e Ele os abençoará. Veja comigo aqui apenas mais uns poucos versos em Gênesis capítulo 8. Gênesis capítulo 8. Agora o verso 18 nos diz assim: saiu, pois, Noé com seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos. Então Noé agora está saindo da arca, o dilúvio acabou, Deus deu a ordem e ele está mais uma vez obedecendo. Verso 20: levantou Noé um altar ao Senhor e, tomando de animais limpos e de aves limpas, ofereceu holocaustos sobre o altar. Por fim, capítulo 9, verso 1, que diz assim: abençoou Deus a Noé e a seus filhos, e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Confiem sempre em Deus e Ele os abençoará. A primeira atitude de Noé, junto com a sua família, depois de saírem daquele confinamento, acabou o tempo de confinamento, agora o que vamos fazer? Qual será o primeiro passo? O que Deus espera de nós? Noé entendia, ele era temente a Deus, e ele estava muito grato a Deus, por ter encerrado o seu tempo de confinamento, junto com a sua família, e agora ter a sua vida e a vida dos seus preservada pelo Senhor. Então o que ele faz é um culto, ele louva a Deus, ele presta esse culto através dos sacrifícios, a maneira de cultuar daquela época, e ele reúne a sua família e ele oferece esse sacrifício em gratidão a Deus, pela experiência que eles tinham passado, pelo que eles tinham aprendido juntos durante aquele confinamento, e por terem a sua vida preservada pela poderosa mão de Deus. Deus recebeu a adoração de Noé.
É o que diz o primeiro verso do capítulo 9. Deus recebeu com alegria esse sacrifício, essa adoração, esse louvor em família. E Deus abençoou Noé e a sua família. Noé e sua família puderam sair da arca, puderam continuar as suas vidas depois daquele confinamento e puderam viver debaixo da direção e da bênção do Senhor. Ainda no capítulo 9, o texto bíblico vai dizer que Deus fez uma aliança com Noé e com seus filhos. Veja, verso 8 e verso 9 do capítulo 9 diz assim: disse também Deus a Noé e a seus filhos: eis que estabeleço a minha aliança convosco e com a vossa descendência. Não só Noé, a sua esposa, os seus filhos e as esposas dos seus filhos estariam vivendo debaixo das bênçãos de Deus, em aliança com Deus, mas também a sua descendência, aqueles que nasceriam agora, fora do confinamento, não passariam por aquela experiência, mas estariam ouvindo de tudo que passou com eles através do que Deus realizou. Então, leve a sua família a adorar a Deus, leve a sua família a louvar a Deus, seja grato pelo que Deus tem te dado, seja grato pela sua vida, pela vida dos seus familiares, seja grato pelo seu emprego, seja grato pela saúde que Deus tem te dado, seja grato pelos seus amigos, seja grato pela sua família. Todas as bênçãos de Deus, como aquele hino que nós costumamos cantar, conta as bênçãos, verifica o que Deus tem feito por você e pela sua família. E tendo contado, tendo verificado, louve a Deus, reúna a sua família, exalte ao Senhor, proclame o nome de Cristo, agradeça a Ele. Tudo que foi criado por Cristo Jesus. É assim que está descrito lá no Evangelho de João, capítulo 1. Através dele, todas as coisas se fizeram, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Se você tem um pai, agradeça a Cristo. Se você tem uma mãe, agradeça a Cristo. Tem filhos, agradeça a Ele. Tem saúde, tem emprego, tem vida, agradeça a Jesus. Reúna a sua família, louve a Ele. Pois essa é a lição que nós aprendemos com essa família do passado, que experimentou esse duro confinamento, mas que encerrou o seu confinamento juntos, unidos, louvando ao Senhor Deus, o Senhor Jesus Cristo. As lições que aprendemos nessa noite com a família de Noé foram: obedeçam a Deus em tudo, na oportunidade sejam consoladores, sejam pacientes e esperem o tempo de Deus. E por fim, confiem sempre em Deus e Ele os abençoará. Noé e sua família passaram por uma circunstância difícil, mas não desanimaram da sua fé, não abandonaram a sua confiança no Senhor, permaneceram firmes, saíram daquela circunstância difícil, confiando em Deus, louvando ao Senhor. E é assim que eu e você também precisamos fazer. Peça que Cristo te ajude, peça que Ele te fortaleça, para que no final dessa pandemia, no final desse confinamento, você seja mais um homem, uma mulher, um jovem, uma criança, que junto com a sua família estará louvando o Senhor Jesus Cristo e agradecendo a Ele. Amém? Que Deus aplique a sua palavra nos nossos corações. Nós queremos então, temos chegado aqui ao final do nosso tempo. Vou pegar aqui a nossa lista de pedidos e avisos e queremos então destacar, lembrando que você pode aí nos comentários dessa nossa live deixar aí as músicas que você gostaria que estivéssemos cantando e também os seus pedidos de oração. Se você tiver pedido de oração, deixa aí nas nossas próximas lives, nós queremos estar fazendo menção deles. Se você já deixou um pedido hoje e talvez ele não for mencionado, fique tranquilo, nós vamos apresentar a igreja no nosso grupo da igreja e também mencioná-lo na nossa próxima live. Então, continuemos em oração pelos idosos da nossa igreja, grupo de risco, mas a quem o Senhor graciosamente tem protegido
e livrado do mal. Vamos lembrar dos irmãos que estão no seu tratamento de saúde, precisando de apoio nessa área de saúde. Nosso irmão José Alves, a sua esposa Patrícia, né, a sua bebezinha. Vamos orar por essa família de maneira geral. Aí, irmão José Alves na luta contra o câncer. Vamos lembrar do Daniel também na luta contra o câncer, filho da irmã Rosilda. Também vamos lembrar da irmã Severina. Ela está fazendo um pedido, está sentindo uma dormência nas pernas. Vamos lembrar dela nas nossas orações. Os irmãos que têm pedido, têm sofrido com dores na coluna, irmã Jonice, irmão Zuza, ainda é o caso do irmão Ariston, outros dos nossos irmãos, irmão Adilson, recentemente também sentiu dores de coluna, está usando lá um aparelho para ajudar. Então vamos lembrar desses nossos irmãos. Vamos lembrar de orar, manter firme as nossas orações pelo consolo para a família dos irmãos André e Valquíria, e também consolo para a família do nosso irmão Romualdo, cuja avó faleceu também e foi sepultada nesse dia de hoje. Vamos lembrar de apoiar essas famílias. A Carol, temos orado por ela, ela ainda está sem medicamento, ela conta com as nossas orações. Vamos lembrar de apresentá-la aí ao Senhor, que esse medicamento apareça, ela consiga o medicamento necessário para avançar com o seu tratamento de saúde. Também vamos agradecer a Deus pela gravidez da irmã Débora, também da irmã Jacione, a esposa do irmão Claudemiro Júnior. Estamos felizes pelo que Deus tem feito, nos concedendo aí essas crianças da nossa família da fé. Que Deus abençoe, então, preserve e proteja, livrando de todo mal. Vamos continuar também em oração. Aqui tem um pedido da irmã Ana Pina. Ela pede oração pela sua família. Ela perdeu um primo vítima do Covid-19. Então vamos orar aí pela irmã Ana Pina e pela sua família, o consolo de Deus nessa ausência desse primo que veio a falecer pelo Covid. Vamos continuar lembrando de sustentar em oração ao Luciano, nosso irmão em Cristo aí, recém-convertido. Vamos lembrar dele, vamos lembrar do seu trabalho. Ele trabalha com uma casa de repouso, onde os idosos são cuidados. Vamos lembrar dos funcionários dele, que estão lá servindo, para que a Deus livre, né? Nós sabemos que nessa área de cuidados, de saúde, há uma grande preocupação nesse momento que nós estamos vivendo. Então, pela preservação da saúde dos seus funcionários, pelo bom andamento do seu trabalho e também pelo seu crescimento espiritual dele e da sua esposa, que ele também já compartilhou conosco, que fez também uma decisão ao lado de Cristo. Então vamos continuar orando por ele, pela sua família, pelo seu trabalho. Vamos ainda lembrar que nos agradecimentos aniversariantes desses últimos dias, irmã Fátima Vitorino, a irmã Natália Cunha também esteve aniversariando, ao Vitor, né, o filhinho da irmã Daiane e também do Guilherme, estivemos acompanhando aí pelas redes sociais. Então, esses irmãos aí, sintam-se abraçados. Se tem mais alguém que completou mais um ano de vida no seio da nossa igreja, ou que talvez está nos assistindo agora, sinta-se aí abraçado e parabenizado por nós. Além disso, nós ainda queremos destacar aqueles que estão aí nos visitando onlinemente, né? Se podemos dizer assim, estão aí online acompanhando. Não são aqueles que estão constantemente. Então, Marina, né? A mãe da Cris está aí com a gente. A Gil, Maria Emília, Thalita Mirna está conosco. Emerson Dias, Maria Conceição, o irmão Wilton, né? Está com a gente. Ednardo, Michele Xavier, e aí muitos outros que têm nos acompanhado. Somos muito gratos a Deus. Aproveite ao final dessa live para compartilhar, para enviar para os seus amigos, lembrando mais uma vez que a gravação desse vídeo estará disponível também no canal do YouTube da nossa igreja, Igreja Batista Embuias Oficial. Lá você pode ver essa e as demais lives que nós temos feito, tá bom? Então vamos orar, encerrando esse nosso tempo, esse nosso domingo, o dia do Senhor, na presença dEle, pedindo as suas bênçãos, compartilhando as nossas necessidades,
depositando a nossa confiança no Senhor. Oremos. Senhor nosso Deus, nós te somos gratos pela tua palavra, que tão amorosamente fala aos nossos corações e nos ensina qual a vontade do Senhor para as nossas vidas. Continua, Deus, nos abençoando, continua nos conduzindo dentro da tua vontade, para que mesmo nesses dias maus, mesmo estando confinados, possamos estar acertando no teu querer e nos apresentando submissos à vontade do nosso grande Deus e Senhor Jesus Cristo. Senhor, oramos pelo consolo do Senhor para as famílias enlutadas da nossa igreja. Também aqueles que estão nos assistindo e que têm os seus parentes, seus amigos enlutados, Deus, que o seu conforto seja sobre eles. Pedimos por aqueles que têm sofrido na área de saúde, que o Senhor os ampare, que o Senhor conforte o seu leito de dor, aqueles que precisam de medicamentos, aqueles que precisam de tratamento, que o Senhor os auxilie, que o Senhor seja a boa mão, trabalhando sobre a sua situação de saúde. Senhor Deus, aqueles que estão necessitados de emprego, que o Senhor abra as portas para aqueles que têm buscado em Ti, confiado e dependido do Senhor. Senhor, por aqueles que já têm os seus empregos, que o Senhor preserve, que o Senhor os livre no ir e no vir, que o Senhor nos proteja, que o Senhor abençoe, para que possamos continuar provendo para as nossas famílias, que o Senhor cuide, continue cuidando, como tem feito tão bem, daqueles que confiam no Senhor. Nos ajuda, Deus, a lidar com as circunstâncias e provações que nos têm afligido. Nos ajuda a não blasfemar, nos ajuda a não reclamar, nos ajuda a não sermos impacientes, mas esperarmos pelo tempo de Deus, sabendo que o Senhor continua no controle e que o Senhor tem o tempo certo para cada circunstância nas nossas vidas. Preserva as nossas famílias, nos mantém unidos, nos dá graça e sabedoria, entendimento e força para aproveitarmos esse tempo de confinamento que o Senhor nos tem dado, para produzir aquilo que é bom, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Abençoa a vida dos nossos irmãos, abençoa a vida daqueles que estiveram envolvidos para que essa live pudesse ser feita hoje. Abençoa cada um que esteve participando, cada irmão da nossa igreja que de casa esteve orando, cada pessoa que esteve assistindo, Senhor. O Senhor conhece as necessidades de cada um. Supre-as, Deus, e derrama as tuas ricas bênçãos celestiais sobre cada homem e mulher, cada jovem e criança que tem acompanhado com atenção a explicação da tua palavra e que tem levantado aos céus louvores ao único que é digno de ser louvado, nosso Senhor, Salvador e Deus, o Senhor Jesus Cristo. Nos abençoa no restante dessa noite. Atende o nosso clamor, não por merecimento, mas por necessidade, conhecendo a tua pessoa, o teu amor e a tua graça, a tua bondade derramada a nós em Cristo Jesus. É que nós oramos com fé, agradecidos. Amém. Amém. Foi um prazer estar com todos que estiveram nos assistindo nessa noite. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família, mesmo nesse período de confinamento, e que ao fim possamos juntos permanecer firmes, louvando e adorando o Senhor nosso Deus. Uma boa noite a todos e até a nossa próxima live.